Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, quer dizer agora que o ministro Paulo Guedes está fazendo chantagem ao Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Caso essa reforma não seja aprovada, ele deixará o governo. É disso que vamos falar. Pessoal, mas antes disso eu gostaria de pedir a você que clique no botão gostei, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós, porque só juntos, só nós unidos conseguiríamos derrotar esse fascista, esse governo cafajeste que está aí para destruir a vida dos mais carentes do Brasil. Então, pessoal, quer dizer que o seu ministro Paulo Guedes agora faz chantagem no Congresso para aprovar a tal da reforma da Previdência. Se caso essa reforma não ser aprovada, o Brasil entra em colapso, que é uma baita de uma mentira. E se caso essa reforma não ser aprovada ou ser aprovada parcialmente, ele deixará o governo. Pessoal, para qualquer pessoa sensata, o Paulo Guedes deixando o governo é a melhor coisa que existe dentro do governo Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro, apesar de não gostar do Bolsonaro, mas também para o próprio bem da população brasileira. Para nós que defendemos os direitos dos mais carentes, os direitos mais pobres, o direito de muita coisa, a gente fala Paulo Guedes, see you later, see you, bye. Goodbye, Paulo Guedes. Já foi tarde demais. Tchau, tchau. Porque esse sujeito só pensa mesmo na classe rica. Só pensa mesmo na elite. Pessoal, eu expliquei no vídeo anterior que no Brasil existe um grupo, uma família, um grupo de 5 mil famílias, que essas pessoas consomem o total de 42% do PIB brasileiro. Só esse grupo de 5 mil famílias. É a dona Rede Globo, uma Record da vida, os donos de banco. E esse Paulo Guedes só trabalha para esse grupo de 5 mil famílias. Um país onde tem aproximadamente 207 milhões de habitantes. Esse cidadão trabalhar só para esse grupo de 5 mil famílias, sabendo que o Brasil está entre os 10 dos países mais desiguais do mundo. E esse cara causando pânico, colocando terror, dizendo que a reforma da Previdência não ser aprovada, o Brasil quebra, o Brasil entra em colapso. Gente, a reforma mais importante que tem que ser feita chama-se reforma tributária. Ó, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu chequei, tem um site chamado site de transparência. Segundo esse pessoal, o ano de 2019 vai gastar com a Previdência para pagar os aposentados 721 bilhões de reais. Mas só de sonegação de imposto, as empresas roubaram, as empresas não pagaram o governo no ano de 2018 aproximadamente 750 bilhões de reais. Aí a pergunta que eu faço a você é: a reforma da Previdência é superavitária ou não? A reforma da Previdência está em déficit ou não? É claro que não. Porque se fazer essa reforma tributária dessas fraudes dentro das companhias, de não pagar o governo, dessa sonegação de impostos, esse dinheiro dá muito bem para pagar os aposentados. O que acontece é, pelo fato de ser uma dona Rede Globo, uma dona Record, os banqueiros não pagar os impostos, fraudar o imposto, esse Paulo Guedes, como é banqueiro, não quer fazer primeiro uma reforma tributária. Aí quer tirar o dinheiro da população mais carente para favorecer os bancos e esse grupo de 5 mil famílias no Brasil e deixar o pobre brasileiro no colapso. Como ele falou mesmo, se não dá certo, ele pega o avião e vai morar em outro país. Mesmo dando certo, ele fazendo essa reforma tributária, da Previdência, ele deixará o governo e vai morar em outro país e os coitadinhos pobres ficarão no Brasil sem solução. Então, pessoal, a reforma mais importante chama-se reforma tributária. Só a reforma tributária
essas empresas fraudam por ano aproximadamente 750 bilhões de reais, enquanto a reforma da Previdência tem um déficit, segundo ele, de 721 bilhões. Ou seja, se fazer a reforma tributária já é o suficiente para cobrir esse tal de déficit que eles chamam da reforma da Previdência. E ainda vai sobrar em volta de 29 bilhões de reais para os cofres públicos. Saldo. É isso que eles têm que fazer primeiro, reforma tributária. Uma reforma da Previdência é necessária? É. Mas é necessária uma reforma da Previdência que tribute os mais ricos, que cobra herança dos mais ricos, esse tipo de coisa. Mas não essa reforma da Previdência que eles querem fazer para esse sistema de capitalização, fazendo os mais jovens começar a trabalhar desde os 10 anos de idade, contribuir 50 anos para receber uma aposentadoria de um salário mínimo. Isso não existe. Pessoal, a outra coisa que eu queria falar para vocês também é o governo querer trocar tal da Minha Casa Minha Vida por Minha Casa Meu Aluguel. Agora, o que acontece? A população mora na rua, ou paga aluguel, ou até mesmo passa fome, não tem condição de pagar seu aluguel, por isso que está na rua, por isso que mora em prédio, como um prédio como caiu em São Paulo, mora em casas irregulares ou apartamentos irregulares. Agora o governo quer construir casas e alugar para essas pessoas. Aonde que essas pessoas vão tirar dinheiro para pagar esses aluguel? Se as pessoas não têm condições de comprar o alimento, de comprar comida, como é que eles vão conseguir pagar aluguel? Esse governo está de brincadeira com o povo brasileiro, né? Gente, dá ânsia de vômito quando eu vejo esse governo fazer algum pronunciamento. Não ter pena dos coitados, não ter pena dos mais carentes. E ainda diz que recebeu uma missão de Deus para melhorar as vidas do brasileiro, para ajudar o Brasil a sair dessa crise. Não, ele não recebeu ajuda de Deus não, ele recebeu ajuda foi do capeta mesmo. Porque isso não existe, as pessoas usam o nome de Deus para destruir a vida dos mais carentes, para destruir a vida do mais humilde. Isso não existe. A outra coisa que eu queria comentar com vocês, pessoal, é referente ao ex-juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça agora, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando os comentários dos últimos dias. Vocês acreditam que o ex-juiz Sérgio Moro, foi até o Bolsonaro pedir para que aqueles 2,5 bilhões pagos pela Lava Jato, que ia para Curitiba, para o Dallagnol, pedir para o Bolsonaro para esse dinheiro ir para o Ministério da Justiça? Vocês acreditam que o Bolsonaro mandou ele ir até a Raquel Dodge, até a Procuradoria-Geral, para que ele pedisse esse dinheiro para ir para o Ministério da Justiça? Agora veja bem, o Dallagnol queria formar essa tal de comunidade, essa tal de, como é que se diz? Queria formar esse grupo, pegar esse dinheiro e formar um grupo da Polícia Federal para investigações. Agora, pessoal, o tal do ex-juiz Sérgio Moro, sabe, ele é o ministro da Justiça. A tal da fundação do Dallagnol que eles queriam criar em Curitiba, com esses 2,5 bilhões, é formada por policiais e delegados federais. Quem que é o chefe da Polícia Federal? Quem que é o ministro da Polícia Federal? O juiz Sérgio Moro. Como esse dinheiro a Justiça tomaram esse dinheiro dessa tal do Dallagnol, da Polícia Federal do Curitiba, dessa tal de comunidade que eles iam fazer, dessa fundação de Curitiba, eles pediram para o Moro pedir esse dinheiro para o Bolsonaro e a Raquel Dodge para que o dinheiro ficasse na Polícia Federal. Eles querem montar um partido político de qualquer jeito.
Eles querem pegar esse dinheiro e fazer uma tal de fundação para montar um grande partido político para dominar o Brasil. É nítido, é claro que esse tal de Sérgio Moro trabalhou por alguma organização antes de começar a fazer essas investigações. Essa Lava Jato foi tudo planejada, tudo plano. Pessoal, para vocês terem uma ideia, na época do nazismo, na época do Hitler, grandes multinacionais alemãs, até hoje de sucesso, como a Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, essas empresas, elas usaram trabalhador forçado do campo de batalha, para trabalhar para essas empresas. Você está vendo o grau da situação? E mesmo assim, quando eles começaram a destruir o nazismo, começaram a atacar o nazismo, eles não destruíram essas empresas. O que o Moro fez no Brasil. O Moro destruiu todas as empresas nacionais, quebraram, como Petrobras, Camargo Correia, quebraram essas empresas empregavam muita gente e acabou os empregos, as empresas nacionais acabou. Braskem, Camargo Correia, Petrobras, Odebrecht, essas empresas quebraram, destruíram, as empresas nacionais não tem mais. Olha o que a gente sabe que o período Hitler foi o período mais obscuro da história desse planeta. E mesmo assim, eles preservaram essas empresas. Mesmo assim, eles não faliram essas empresas, como o Sérgio Moro, com apenas uma investigação fajuda, faliram todas as empresas nacionais. Isso não existe. Isso não existe. E ainda mais, pessoal, essas empresas que eu citei aqui, como Volkswagen, BMW, Mercedes, essas empresas, elas pagaram, elas financiaram para que descobrisse quem foi os familiares que foi prejudicado naquela época, para ressarcir essas pessoas. Diferente do que fez o Sérgio Moro. O que o Sérgio Moro fez no Brasil foi destruir as empresas nacionais, falir as empresas nacionais, criar um caos no Brasil, um número de desemprego completamente afetado. E ele fica aí como o Deus do Brasil e querendo criar essa tal de fundação, que não é uma fundação, é um partido político, e fica por isso mesmo. Trabalhando no governo, que o filho do presidente está envolvido com uma milícia do Rio, dentro de um esquema de corrupção gigantesco, e ele fica calado, sabendo que antes ele era o rei do combate da corrupção. Agora não, agora ele lavou as mãos, é igual Pilatos, lavou as mãos, não sabe de nada. Pelo amor de Deus, né? Será até quando o povo não vai enxergar esse tipo de coisa? Será até quando o povo não vai ver isso? Então, pessoal, a gente fica assim indignado com essa situação no Brasil, fica muito triste. Mas, pessoal, vamos lutar, vamos pra rua. Qualquer manifestação do estudante, vocês que estão desempregados, vocês que, tem sua vida prejudicada, vai pra rua, vai lotar as ruas. Essa é a melhor maneira de derrotar o governo e ele mudar drasticamente a forma de fazer política. Ele tem que trabalhar para os pobres e não pelos ricos, né? Ele tem que ser governo dos pobres e não favorecer rico e destruir com a vida dos pobres. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus e, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e clique no gostei. Só assim você ajudará esse canal a crescer e passar mais informação. Porque eu tenho certeza, se você sabe dessas informações que eu passei, muita gente ainda não sabe. Eu garanto para você, porque de onde eu venho, da onde eu cresci, quando eu pergunto meus vizinhos, meus familiares, eles não têm nenhuma dessas informações. Então, fique com Deus, um abraço e até mais.